Dia dos Pais, eu escolhi esse texto bíblico para falar a respeito do maior de todos os pais. Neste mesmo texto bíblico, nós encontramos uma linda parábola, como diz William Barclay, que deveria ser chamado da parábola do pai amoroso, em vez da parábola do filho pródigo. Então, em vez de falarmos a respeito do filho pródigo que saiu, do filho pródigo que ficou, eu vou falar a respeito do Deus pródigo. E veremos algumas das prodigalidades deste grande Deus. Antes de meditar neste texto bíblico, é um texto conhecido, que extraímos lições para as nossas vidas. Eu quero testemunhar aqui a respeito do acontecimento nesta semana, na quinta-feira, na minha vida. Eu acredito que, se não todos, a maioria estão sabendo que eu recebi ligação até da Europa, até de Portugal. Eu recebi ligação do Japão, do Brasil e de vários lugares. Bem, enfim, muitas pessoas estão perguntando: pastor, o que aconteceu com o senhor na quinta-feira? Bem, eu não estava ruim, estava bem de saúde. A única coisa era a gripe, que está pegando uma boa parte das pessoas. A garganta, domingo passado eu comentei que eu não estava muito bem da garganta. Mas, na madrugada de quinta-feira, 4h30, 5 horas da madrugada, eu acordei bem mal. Acordei com tremor de frio, forte tremor de frio, febre, quase 40 de febre, e com vômito, dor muito forte na cabeça, que era difícil para mim olhar para a luz, claridade, e dor no corpo também. Assim que clareou um pouco, eu fui ao White Cross, e quando cheguei ali já me deram uma injeção doída, que até agora estou sentindo ela, que cortou a ânsia que eu estava sentindo. E os médicos já desde então começaram a entender e pensar que era meningite. E aí um comenta com o outro, um chama o outro de lá, liga para o hospital, comenta com o hospital. Quando eu vi, já estava a ambulância. Eu estou assim resumindo. Mais detalhes, vocês podem perguntar para minha esposa ou para a Ana, que estava lá, sabe mais detalhes do que eu, porque na verdade eu nem estava olhando direito para a claridade, eu estava deitado sobre a cama. E sei que a ambulância veio e eu saí da clínica ali de cadeira de roda, já com a máscara, porque meningite é contagiosa, e já de ambulância para o hospital, lá no Norte Shore. Chegando lá, mais outros médicos, um corre para lá e reúne com outro, e eles estavam pensando que era meningite. Aí, no White Cross, eles retiraram sangue, lá no hospital retiraram mais sangue, fizeram exame de sangue, e aí, por último, eles disseram que fariam aquele exame, tira um líquido da coluna, da espinha. Foi tudo rápido. Aí estava lá a Ana, estava o Maxwell na hora, e estava o João. Acho que o Maxwell nem estava na hora, acho que estava o João. Até eles perguntaram a respeito da meningite, se fosse meningite, e que existe alguns tipos de meningite, tem uns que 24 horas mata. Aí a doutora disse: se realmente for meningite, todas as pessoas que teve contato com ele nas últimas 24 horas vão ter que se tratar, tem que tomar vacina, porque é contagiosa. Aí fomos, eu tinha que andar de máscara, os médicos de máscara também, fez o exame,
Enfim, já era, eu acredito, umas 3 da tarde, 4 da tarde, a doutora veio e deu a notícia que não era meningite e que era um vírus da gripe mesmo, que não tinha sido nada do que eles estavam pensando. Tomei a injeção, tomei um soro e a doutora disse se eu queria vir para casa ou se queria passar a noite lá. Ela aconselhou que eu passasse a noite para ficar em observação. Eu fiquei mesmo só para ficar em observação e na sexta-feira, às 5 para 7 da manhã, 4 doutores foram até o quarto e me deram uma alta. Enfim, eu estou contando assim rápido, mas para vocês saberem um pouco o que passou comigo. Por um lado, eu vejo as mãos de Deus, porque nesses exames que eles fizeram, se eu tivesse qualquer outro problema, ia aparecer. Então, graças a Deus que não constatou nada. Eu sei que não tem nenhum tipo de doença. Esse foi o lado bom. Se eu não tivesse ido, não passaria por esses exames. E até dias atrás estava com uma dor nas costas e achei que talvez fosse algum problema, ou na costela, alguma coisa. E não tenho nenhum problema, não tenho nenhum tipo de doença. E saí do hospital, nem medicamento eles me receitaram para tomar. E saí sem nenhuma dor de cabeça, dor no corpo. A única dor que eu saí era das injeções mesmo, que ficaram ali para o soro, né, os hematomas, deve estar aqui na mão. Mas nenhum outro tipo de dor. E eu agradeço as orações de todos vocês que oraram, agradeço as orações, enfim, de todas as pessoas que estiverem intercedendo, do carinho, da afeição de vocês, que Deus os abençoe. E como alguns irmãos, alguns pastores até de fora que ligaram, comentaram que se era meningite, Deus curou. Até alguém comentou comigo, alguns comentaram comigo, tantos médicos achando que era meningite, dificilmente os médicos erram. Então, vamos acreditar que foi um milagre de Deus, pela situação que eu entrei na clínica e a forma que eu saí, sem nenhuma sequela, nem medicamento, nada, estou completamente curado. Eu acredito que as vossas orações surtiram efeito e tocou o coração de Deus a oração de cada um de vocês. Porque até estava conversando com o irmão e ele disse que quando foi com a esposa, primeira consulta, o médico disse assim, é câncer. E era câncer. E quando eu cheguei, a primeira coisa o médico disse é meningite, passou para outra meningite, e continuaram dizendo, enquanto não saiu o último resultado, eles não descartaram a possibilidade de ser meningite. Então, se era meningite, Deus curou. Deus, como nós cremos em milagre, então eu acredito que Deus fez um grande milagre na minha vida. Porque os sintomas que eu estava, segundo os médicos, não era um só. Quando eu tive alta eram 4. Eram 4. Então, Deus, Ele realiza milagres. Deus é poderoso. Deus abençoe vocês pelas orações. E eu só não vim quinta-feira à igreja porque a doutora pediu para me passar a noite lá no hospital para ficar em observação. Mas se eu tivesse ido para casa, eu teria vindo à igreja. Graças a Deus. Eu acredito que se alguém tivesse me visto, diria que não era verdade da foto que a Ana tirou lá, eu com máscara, numa cama. E foram muita gente ligando, porque foi colocado no Facebook pedindo oração. A Ana tirou a foto e a Delene pediu oração. E eu agradeço a todos vocês. Deus abençoe. E louvamos a Deus, porque o Senhor, Ele atende às nossas orações. A Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, e Ele tem cuidado de vós. Muito obrigado a todos vocês. Meus irmãos, eu desejo ler com vocês um texto bíblico em Lucas, no capítulo 15, versículo 20 ao versículo 23, que fala a respeito
do texto que eu desejo falar com vocês nessa noite sobre as prodigalidades de Deus, sobre um Deus pródigo. E para você entender melhor, eu já falei aqui sobre o filho que saiu, sobre o filho que ficou. Pródigo não é sinônimo pejorativo. Às vezes a pessoa acha que é algo pejorativo. Pródigo, Deus é um Deus pródigo. Ele é um Deus pródigo. E louvado seja o nome do Senhor por Ele usar de prodigalidade conosco. Porque senão nós, no meu caso, por exemplo, Deus usou de prodigalidade. Ele derramou as bênçãos dele. Ele foi pródigo na minha vida, derramando as bênçãos e me curou. Então, esse é um Deus que nós servimos. Nós devemos ser pródigo para abençoar e não pródigo para amaldiçoar, para o lado ruim. É isso que Deus quer que sejamos. E neste texto bíblico nós encontramos no versículo de número 20 dizendo assim: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. Não é o filho que viu o pai, mas o pai que viu o filho. Viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Veja que aqui começam as prodigalidades de Deus, as prodigalidades do pai. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, outra prodigalidade de Deus, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alpacas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Nesses poucos versículos nós encontramos pelo menos 7 colocações das benéficas de Deus para com o filho, do pai para com o filho. Nós vemos nesses poucos versículos 7 presentes de Deus para com o filho, 7 presentes do pai para com o filho. O maior presente que o pai recebeu nesse dia foi o próprio filho. A Bíblia diz que o pai viu o filho ainda estando longe. O pai olha e ele vê o filho, e o filho estava vindo. Aqui nós encontramos o cuidado do pai, o amor do pai, o carinho do pai, a atenção do pai, a vigilância do pai, porque a Bíblia diz que o filho estava longe. O filho estava longe. Por isso que cantamos que Deus é um Deus de perto e é um Deus de longe. Ele não é só Deus de perto e não de longe. Ele é Deus de perto e é Deus de longe. O filho estava longe e ele observou. É o carinho do pai. Você estando perto, você estando longe, o pai sempre está olhando para você. O pai sempre está te observando. O pai sempre está com os olhos fitos sobre você, porque a palavra do Senhor no Salmo diz que os olhos do Senhor estão fitos sobre os fiéis da terra. Então os olhos do Senhor estão fitos sobre os fiéis. Deus é o nosso Pai, é o nosso exemplo e o nosso modelo. E neste dia o maior presente para este pai foi o regresso do filho, porque ele disse assim: esse filho estava morto e reviveu. Aquele filho para ele estava morto, agora o filho regressa. Porque quando um filho deixa a casa do pai, no sentido espiritual, ele morre. Quando um cristão abandona a casa de Deus, ele morre para Deus, no lado espiritual. E quando ele reconhece a sua culpa e ele retorna à casa do pai, ele acaba revivendo.
Então o pai disse: ele estava morto e reviveu. O maior presente para este pai foi este filho regressar para a sua casa. Não existe presente maior para Deus do que quando alguém entra neste santuário, vem até aqui e diz: eu quero aceitar este pai como meu pai. Eu quero aceitar a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero, porque a Bíblia diz que o Senhor veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Então o maior presente que eu e você, o que nós podemos dar para Deus, é a nossa vida, é a nossa entrega total para Deus, é estarmos na casa do Senhor, é estarmos na casa do Pai. Qual alegria, qual maior alegria para um pai? É ver o seu filho junto a ele na sua casa. Imagine dia das mães, dia dos pais, dia de Natal, Ano Novo, que normalmente são épocas onde os filhos visitam os pais. Natal, vamos para a casa dos nossos pais, reúnem-se na casa dos pais para uma confraternização de Natal, e os pais ficam todos felizes. Assim são os meus pais, acredito que os teus também. Alegria dos pais é ver os seus filhos juntos. Os filhos juntos. Aí quando um filho está aqui, outro do outro lado, outro no outro lugar, o pai fica triste, porque a alegria do pai é reunir os filhos. O próprio Jesus disse assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes tentei juntar-te como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas. A alegria do pai é que os filhos estejam próximos. O Senhor se comparou como uma galinha. Ele usa o símbolo de uma galinha, como a galinha junta os seus pintinhos. Assim ele comparou com a igreja, que ele quer juntar a sua igreja. Por isso, o maior presente que um pai pode ter é a presença dos seus filhos junto com ele. E hoje é o Dia dos Pais. Nós estamos aqui comemorando o Dia dos Pais. Vocês já saíram, filhos que têm seus pais aqui, com certeza já almoçaram juntos, tomaram café juntos, já deu um abraço, já deu um beijo, já disse feliz Dia dos Pais, te amo, papai. E isso alegra o coração do pai. Agora, hoje à noite, neste momento, é o momento onde nós deixamos a nossa casa e vimos para a igreja para adorarmos o nosso pai, para agradecermos o nosso pai, porque muitas vezes esquecemos. Lembramos do nosso pai biológico e corremos com presente, com jantar, almoço, e o nosso pai celestial, nós esquecemos de agradecer pela dádiva da vida, o dom da vida, da nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, pela oportunidade de estarmos aqui adorando e servindo a Ele. Então, nesta noite, expresse o teu carinho, expresse o teu amor a Ele e diga: Senhor, eu te amo, hoje e todos os dias. O Senhor é o melhor Pai que possa existir. E o Senhor nosso Deus, o nosso Pai, Ele diz assim: ainda que uma mãe se esqueça do filho nos momentos que amamenta, Ele diz: eu jamais se esquecerei de vós. Esse é o nosso Pai. Este é o Pai que nós servimos e que nós adoramos. Então o maior presente para este pai foi a presença do filho, ele recebeu a presença do filho. Mas quem recebeu o presente maior foi o filho. Nós adoramos a Deus, mas o presente maior quem recebe é o filho. Veja a diferença. No Dia dos Pais, o pai biológico é o maior beneficiado. É ele que recebe todo o carinho, recebe o presente, toda a homenagem. Agora, quando se trata do nosso Pai Celestial, o maior beneficiado é você e eu.
É você e eu, porque Ele nos cobre de bênçãos, Ele nos cobre com a sua misericórdia. O filho regressa. O filho regressa, é um presente maior que o pai pode receber. Era um presente, o filho vem sem nada, ele não trouxe nada, ele não tinha nada, ele tinha perdido tudo. Ele volta apenas a vida dele. Mas aquilo alegrou muito o coração do pai, porque ele disse assim: meu filho estava morto e reviveu. Mas o presente maior que recebeu foi o filho. E o pai começou a presentear o filho. Olha o amor do pai. Olha o amor do pai. O filho vira as costas para o pai. O filho deixa a casa do pai. O filho abandona o pai. E ele regressa, em vez do pai fechar a porta, bater a porta na sua face, a Bíblia diz que este pai estava esperando por ele. O pai biológico, quando o filho decepciona ele alguns, muitas vezes até expulsa da casa e diz: nunca mais volte. Agora, o nosso Pai Celestial foi diferente. A Bíblia diz que o filho abandonou, e quando o filho vem, a Bíblia diz que ele já estava à espera do filho. Porque a Bíblia diz que quando o filho, ainda longe, o pai o viu. Veja que o pai estava esperando. Como que alguém que não espera pode ver uma pessoa longe? Ver que o filho, a Bíblia não diz que o filho chegou, bateu na porta e que o filho chamou, não. A Bíblia diz que o pai o avistou ainda longe. Porque o nosso pai é diferente, ele espera, ele nos aguarda. Não importa qual seja a nossa culpa, não importa qual seja o nosso pecado, o nosso pai, ele nos espera. Por quê? Porque ele quer perdoar os nossos pecados. Ele quer restituir aquilo que nós temos perdido. E quando ele avistou aquele filho que ele já guardava há tempo, ele estava esperando. Porque a Bíblia diz lá em Mateus, diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A Bíblia diz que o pai estava à espera, ele estava esperando o filho para uma reconciliação, para restituir o que o filho tinha perdido. Então a Bíblia diz que o filho ainda longe, o pai o viu. E quando o pai ouviu o filho, a Bíblia diz que o pai sai ao encontro do filho, ele corre ao encontro do filho. Olha a diferença. Ele não fica esperando, ele não fecha a porta. E quando o filho chega, ele corre ao encontro. A Bíblia diz que ele corre ao encontro, e ele não corre ao encontro do filho para reprimir, recriminar o filho. A Bíblia diz que ele corre ao encontro e ele esquece tudo. É aquilo que a Bíblia diz em Ezequiel, que o Senhor, ele perdoa o teu e o meu pecado e lança no mar do esquecimento. O que é isso? Dá uma amnésia em Deus quando se trata do perdão dos pecados. Ele lança no mar do esquecimento, ou seja, para não lembrar. E lá em Tiago, no primeiro capítulo, a Bíblia diz que Deus não é como o homem, porque o homem perdoa e lança em rosto. Deus não faz isso. O homem perdoa, mas lá na frente diz: mas você me fez isso. Relembra, ressuscita. Mas Deus não. A Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento, uma amnésia para o pecado. Deus corre ao encontro, o pai corre ao encontro do filho. Corre ao encontro, sem retaliações, sem culpas. O pai não fala do que o filho fez. Meu filho, eu te disse. Não é assim que fazemos? Não é esse o nosso procedimento? Eu não te disse para você que você não deveria sair? Você tinha tudo na casa. Você estava bem aqui em casa, você saiu, olha agora, está vendo? Eu disse para você, pai não fez isso. A alegria era tanto do pai, a alegria era tanta que ele só pensava em restituir aquilo que o filho tinha perdido. A alegria era tanto que quando ele vê o filho, ele diz: este meu filho estava morto, este meu filho agora reviveu. Como que você vai brigar com alguém que você julgava que já estava morto e agora ele revive?
Imagina um camarada está lá no caixão, morto, você chorando, aí ele ressuscita e você briga com ele. Então veja o amor do Pai. O amor do Pai. O amor de Deus para com você, para comigo, para conosco. O primeiro presente que Deus dá ao seu filho, o primeiro presente que o Pai dá ao seu filho, ele começa a dispensar em favor deste filho algumas prodigalidades. E a primeira, a Bíblia diz que é o que ele fez? Ele corre, ele encontra o filho, e quando ele chega próximo do filho, a primeira coisa que ele faz, o que é? Alguém lembra? Um abraço. Alguma versão diz lanças ao pescoço, outra versão diz ele dá um abraço. Primeiro presente que o pai dá no filho é um abraço. Não é gostoso um abraço? É gostoso receber um abraço? Existem algumas culturas aqui na Ásia que eles não têm esse costume de abraçar. E quando eu estudava aqui, alguns dos asiáticos estavam dizendo, e a gente perguntando, mas digamos que você fique um ano fora da tua casa, e quando você chega e vê tua mãe, você não abraça? Não, a gente só se inclina. Mas a cultura de Deus é a nossa cultura, porque a Bíblia diz que Deus, o Pai, quando vê o Filho, Ele abraça. Ele abraça. Ele dá aquele abraço gostoso no Filho. Não é assim? Quando o teu filho está longe, o teu filho fica uma semana, 2 semanas, e quando ele chega, primeiro, você já vai ao aeroporto buscar, não é assim? Ou fica na casa esperando? Alguns até ficam, mas a maioria vai ao aeroporto. E quando aquela porta abre, o pai já quer correr. O guarda está lá, olha, se você vem, fica aqui, tem uma multa. Ele quer correr para abraçar, ele abraça. Aí o povo com as malas atrás, ele abraçando ali, e o povo querendo sair, e causa aquele tumulto. Porque o pai, a alegria dele é tão grande que ele não se contenta em esperar do lado de fora, ele tem que abraçar. Quem gosta de abraçar aqui? Gostoso abraçar? É o abraço de Deus. Agora imagine você receber um abraço do teu filho. Você recebe aquele abraço do teu filho tão gostoso. Quando o teu filho vai à escola, você abraça ele. Quando o teu filho chega na escola, você abraça ele. Agora imagine você ser abraçado por Deus. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nós somos abraçados. Nós somos abraçados. Deus deu um abraço cada um que deu um encontro com Ele. Recebemos um abraço gostoso de Deus. No final deste culto, não vou fazer agora, mas no final do culto, você vai ter a oportunidade de dar um abraço bem apertado, não muito apertado para não machucar, mas dar um abraço gostoso no teu irmão, para você ver que gostoso que é. Mas é aquele abraço mesmo. Tem gente que vai dar um abraço, parece que, sabe, é um abraço pelo pescoço, ou te abraço pela cintura. Dá um abraço gostoso. Um abraço gostoso. Um abraço de irmão. E aquele filho recebe aquele abraço. Quando você chega e recebe um abraço de uma pessoa, o abraço transmite ternura, o abraço transmite carinho, o abraço transmite amizade. Transmite amizade. Então, quando aquele filho recebe o abraço do pai, ele sente um perdão do pai. Naquele abraço é transmitido um perdão. Ele sente, ele recebe o perdão do pai. O perdão, o carinho. Como quem diz assim: olha, você é bem-vindo ao abraço. Quando você encontra alguma pessoa na igreja, encontra alguma pessoa na rua, e alguma parte que a pessoa chega e dá um abraço em você, isso quer dizer que a pessoa te ama. Isso quer dizer que a pessoa, ela tem carinho por você. E é isso que Deus, é isso que este pai transmitiu para este filho. Agora imagine se o filho chega e o pai diz:
O que você quer? O filho vai dar um abraço e o pai diz assim, não. Mas vai ao contrário. Então o abraço transmite o carinho, o abraço transmite o amor. Por que o casal se abraça? Por que namorado, noivo, o casal, enfim, se abraça? Porque o abraço é algo gostoso de se dar. É algo gostoso de se dar. Então hoje, no final do culto, você vai ter a oportunidade de dar um abraço ao teu esposo, à tua esposa, ao teu amigo. Isso é gostoso. Em segundo lugar, após o abraço, a Bíblia diz que o pai deu o que no filho? Deu um tapa. É difícil, né? Alguém dar um abraço para dar um tapa. Já aconteceu isso com você? De uma pessoa chegar, mas eu te amo, e dar um abraço, depois dá um tapa. Não acontece. Quem dá um tapa nem abraça. A Bíblia diz que o pai deu um beijo. Quem aqui já beijou? Quem aqui já beijou? Estou dizendo hoje. Quem já beijou aqui? Olha bastante gente. Agora abaixa a mão. Quem nunca beijou aqui? Né? Ninguém levantou a mão, né? Ninguém levantou a mão. Pode mentir na igreja. E nem em outros lugares, né? O pai dá um beijo no filho. Um beijo no filho. Não estou dizendo beijo, um beijo sensual, não. É um beijo. O pai dá um beijo na face, no rosto. Quando ele abraçou, com certeza, deu um beijo no rosto do filho. É um beijo. Isso transmite amor. Não é gostoso? A pessoa chega e te dá um beijo. Isso transmite carinho. Carinho, respeito, ternura. Ternura. Existem algumas culturas que até o homem dá beijo no homem, no rosto. Eu morei em alguns países que os homens se beijavam no rosto, deixando bem claro. Então, isso transmite carinho, o respeito. E quando esse filho regressa, a Bíblia diz que o pai, ele dá um abraço e dá um beijo. Ou seja, ele beija o filho. Onde estão os pais? Agora eu pergunto para você. Tem algum pai aqui que não tem o costume de beijar o seu filho? Acredito que não. Porque o pai precisa beijar o filho. Porque isso transmite ternura, isso transmite amor. Por isso o pai beijou o filho. Fazia muito tempo que ele não via o filho. E quando ele vê, ele quer abraçar, ele quer beijar, ele quer fazer alguma coisa. Então o pai precisa abraçar o filho. O pai precisa beijar o filho. Não faça assim quando o filho vem te dar um abraço. Vai para lá. O filho vem beijar. Ih, já está me lambuzando tudo de barro, né? De saliva. Não, deixa o teu filho beijar. Deixa o filho passar a língua no teu rosto. Deixa. Por quê? Porque isso é bonito. Isso é gostoso. Isso é algo terno. Agora imagina o filho nunca te procurar para te dar um abraço, nunca te procurar para dar um beijo. Então, filhos que estão aqui, façam isso. Façam isso. E pais que estão aqui, façam isso também. Então, o pai ensina aqui como agir com o filho. Este pai ensina como receber um filho. Como nós recebemos o nosso filho? Como nós agimos com os nossos filhos? Esse pai ensina prodigalidades para que assim possamos também proceder. Terceiro lugar, a Bíblia diz que após o abraço, o beijo, ele dá o que para o filho? Ele dá um vestido usado. O vestido era usado? Vestido é uma túnica, tá? Era um rapaz, mas era uma túnica. Fala um vestido, uma túnica. Ele dá um vestido novo. Um vestido novo. Um vestido novo. Como nós estamos tratando os nossos filhos? Tá? Nem vou entrar em detalhes aqui de novo, velho, mas o pai, ele deu ao filho um vestido novo. Isso representa muito para o filho. Representa muito. O filho estava maltrapilho. E o pai, quando vê o filho, ele diz: este é meu filho.
mas não é assim que eu quero vê-lo vestido. Eu quero dar o melhor para ele, eu quero vestir ele diferente. Eu quero as vestes, trato-se das vestes santas, vestes brancas. Ele dá o vestido, ele veste o filho, para que o filho ande bem vestido. É o terceiro presente que o pai dá para o filho. Em quarto lugar, o que mais que o pai dá ao filho? Aí o pai dá um anel. Ele dá um anel. Representa a autoridade. Já falei aqui há algum tempo atrás. Representa a autoridade. Os reis na época tinham o anel. E aí quando precisava selar alguma coisa, o rei selava com o anel. Então o pai agora ele dá um anel para o filho. Ele dá um anel, porque a alegria, ele estava muito feliz, ele estava contente, ele queria dar algo para o filho, ele queria restituir o que o filho tinha perdido. Em quinto lugar, após o anel, a Bíblia diz que ele dá o quê? Ele dá sandálias. Ele calça o filho. O filho estava descalço. O filho estava descalço. E ele dá calçados para o filho. Em sexto lugar, após as sandálias, a Bíblia diz que o pai dá o que para o filho? Ele dá um bezerro cevado. Ele dá um cordeiro, ele mata o melhor cordeiro para o filho. O melhor cordeiro. E em último lugar, sétimo lugar, a Bíblia diz que ele dá o que para o filho? Ele dá alegria. Porque ele dá o bezerro e faz uma festa. A festa é alegria. Ele dá uma festa, dá alegria para o filho. Olha, ele recebe o filho com alegria. Ele recebe o filho com alegria e vai até o fim com alegria. Ele faz uma grande festa, um grande banquete. E ele diz assim: alegremo-nos. Alegremo-nos. Esta é a alegria do Pai quando nós estamos na sua presença. Esta é a alegria, é assim que Deus nos vê. É assim que Deus age quando nós estamos na sua presença, com alegria. Deus age com alegria. Deus tem alegria em nos ver na sua presença. Esse é o Pai que nós servimos. Esse é o Pai, o melhor de todos os pais, que jamais vai fechar a porta diante de você. Independente do que você e eu venha fazer, Deus jamais vai nos extinguir da sua presença. A presença, a misericórdia de Deus, ela é infinita, ela é infinita. A misericórdia do Senhor é tremenda. Porque nós éramos um filho que estávamos morto, mas o Senhor nos resgatou. O Senhor nos resgatou. E hoje nós podemos dizer assim que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e que nos ama. O Senhor Jesus, o nosso Deus. Hoje é dia dos pais, e eu agradeço ao meu Pai Todo-Poderoso, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pelo perdão dos meus pecados. Eu agradeço ao meu Pai Celestial, porque antes estava morto e hoje Ele me reviveu, e hoje estou servindo a Ele. Antes eu não tinha um abraço, mas Ele me abraçou. Antes eu não tinha um beijo, mas Ele me beijou. Não tinha um calçado, mas Ele colocou nos meus pés uma veste, mas Ele me vestiu. Não tinha um anel, autoridade, mas Ele me deu autoridade. Não tinha um bezerro cevado que representa Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele me deu o Cordeiro para perdoar os meus pecados. Eu não tinha alegria, mas Ele fez um grande banquete e disse: venha, regozijemo-nos. Chega de tristeza, é momento de alegria, porque na minha casa, na minha presença, não há tristeza, é só alegria. Vamos nos alegrar, alegremo-nos, alegremo-nos. E vamos deixar o pecado, vamos no mar do esquecimento. Este é o Deus que você serve, este é o Deus que nós servimos. Vamos nos colocar em pé, por favor.